E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Batman e no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês, né? Quero estar fazendo mais um Batman Explica, dessa vez sobre memória RAM, tá? E vamos lá começar essa explicação do que é a memória RAM, para que ela serve. Então, vamos lá começar esse bagulho bem, né? Bom, é o seguinte, memória RAM é como se fosse um HD temporário. Só que, como assim um HD temporário? Todos os dados que vão passar pro HD, eles ficam tipo em storage na memória RAM. Então, tipo, quanto mais você tiver, melhor. Só que também não é assim também. Você não vai ter um computador, tipo, uma bosta, tipo, algo que se considere uma bosta, com tipo 16 GB de RAM. A memória RAM, quanto mais melhor, num computador bom, de high-end, ou de até médio nível, pra gamer, alto nível. Mano, ó, é isso. Ela serve de storage temporário para as coisas que vão passar para HD. Mas como assim? As coisas pegam, ficam armazenadas nelas, até elas serem processadas pelo processador e enviadas para HD. Essas informações, então, como que funciona? Elas ficam em storage numa memória flash, que a memória RAM é uma memória flash, não é uma memória física que nem a do HD, né? E, bom, elas ficam armazenadas lá até que o processador consiga tempo, vamos dizer assim, para conseguir ler essas informações, processar elas e enviar elas pro HD, que daí elas ficam em storage no HD. E o que acontece? Tem memória RAM de várias frequências, né, que são memórias de velocidades diferentes. As memórias de 1333 MHz são memórias de baixa frequência, só que isso é memória DDR3. De 1333 MHz são memórias consideradas de baixa frequência, porque é a menor frequência que você vai encontrar para memórias DDR3. E o que acontece por conta disso? Essas informações, o tempo do storage delas, o tempo para tipo a informação entrar lá, se fixar e daí a memória jogar pro outro lugar, vai ser maior, porque ela não consegue rodar tão rápido. Aí tem as memórias de 1600 MHz, que são memórias já chamadas de memórias de alto desempenho ou alta frequência, que elas conseguem passar essa informação um pouco mais rápido pro processador. Então, tipo, se você trabalha com render ou esse tipo de coisa, é bom você ter memórias de alto desempenho, porque a renderização ela passa muito pela memória RAM. Tanto que se um dia você estiver renderizando alguma coisa, aí você pegar e abrir no gerenciador de tarefas, mano, você vai ver, vai estar tipo 100% do seu processador em uso. E sua memória RAM, velho, se você tiver muita memória RAM, tipo 32 GB, 16 GB, velho, o seu uso de RAM vai estar em tipo 50%, 60%. E o que acontece? É bom ter mais memória RAM, porque daí essa informação, ela consegue fazer um storage maior. Então consegue guardar mais informação, que daí o processador ele lê mais informação também. É mais ou menos isso. Tem mais para ler, guarda mais para ler mais. É mais ou menos essa a lógica. E tem as memórias de altíssimo desempenho, que são os bagulho pica grossa, que são as memórias de 2133 MHz, que são as séries Dominator da Corsair, Dominator Platinum, umas da G-Skill Ripjaws, e cara, que eu conheço são só essas, né, que são as memórias de mais alto desempenho no mercado. E bom, essas memórias você pode usar tanto para um PC que vai fazer render, quanto para um PC gamer, quanto para um PC de servidor, mano, você pode usar elas para qualquer coisa. Para overclock também são boas pra caralho. Fica a dica, quem quer fazer overclock
começa a trabalhar com essas memórias de altíssimo desempenho, que é sucesso. Eu não trabalho com overclock, tá? Fica a dica também. Mas eu conheço um pouco do bagulho, eu sou meio manjador. E, bom, o que acontece? As memórias tem uma feature da placa-mãe que é a Dual Channel, Single Channel, Dual Channel e Quadri Channel. Como que funciona esse negócio de Single Channel, Dual Channel e Quadri Channel? Single Channel só tem um canal de memória, o canal A, né? E daí tem o slot A1 e A2. Beleza. Isso, memórias rodando em Single Channel, elas são lidas mais lentamente, vamos dizer assim. Que ela tem que passar as memórias. A memória tem que passar pelo A1 para daí passar pelo A2. Então é tipo meio embaçado. Aí tem a memória dual, tem as placas-mãe Dual Channel, que daí geralmente, pela lógica, vão ter 4 pentes de memória RAM. 4 pentes não, vixe, velho. 4 slots de memória RAM denominados A1, B1, A2, B2. E o que acontece? É melhor você rodar esse tipo de coisa com 4 pentes de memória, que daí você enche todos os slots. E daí o que acontece? Geralmente essas placas mãe seguram de 16 a 32 GB de RAM, né? E o que acontece? A memória vai estar lendo os pentes que estão no A1 e no B1. Depois que terminar esses dois, vai começar a ler os que estão no A2 e no B2. Caralho, isso é muito mais rápido que ler no A1 para depois ler no B2, que vai estar lendo 2 pentes ao mesmo tempo. E tem o Quadri Channel, que tem o canal A, B, C e D. E daí vai ter, dependendo das placas-mãe, por exemplo, a placa-mãe DVGA X79 SLI tem só o pente A1, B1, C1 e D1. Isso vai ler rápido porque vai ler 4 pentes ao mesmo tempo. E fica a dica. Tem placa-mãe X79, use os 4 slots. Tem a placa-mãe Rampage, só que a Rampage Extreme, a MSI Big Bang Power 2, tem várias placas-mãe X79 com 8 slots de RAM. E daí tem os slots A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Isso vai conseguir ler 8 pentes de memória. E o que isso ajuda? Vai ler 4 pentes ao mesmo tempo. Depois que terminar de ler esses 4, vamos dizer assim, ou encher a memória desses 4, vai passar para os outros 4 que vão estar rodando simultaneamente. Então, velho, a sua memória RAM vai estar lendo, tipo, mano, numa velocidade alta pra caralho. Isso é bom pro computador. Ainda mais se você faz render. Se você faz render, recomendo fortemente que você tenha uma placa-mãe X79 com um processador forte, tipo um 3930K, 3960X ou 3970X. Rodando os 8 slots ou 4 slots da sua placa-mãe, com os pentes de RAM em todos os slots, de no mínimo 8, no mínimo não, tem que ser 8 GB, porque vai ter que ser memória de alto desempenho, que no caso são as Corsair Dominator e as de Skill Rip Jaws e Dominator Platinum. E, cara, vai ler muito rápido. Você vai sentir diferença até na hora de dar boot no PC. Porque vai ser memória RAM, mano, demais. Vai ser tipo de 32 a 64 GB de RAM, cara. É muita memória, é muita storage. Então, tipo, vamos dizer assim, você tem um SSD de memória RAM. Só que, por que você não pode usar um pente de memória RAM como HD? Porque, velho, não dá. A memória RAM foi fabricada de um jeito que ela só serve de storage temporário. Depois que passou pro processador, ela literalmente joga o comando, a mensagem fora. Então, tipo, é inviável isso. E
Bom, por que que a memória RAM lê tão rápido? Porque é uma memória flash. É bem mais rápido você ler uma memória virtual, que é uma memória que está com storage ali, do que você ler uma memória física, que é o caso do HD, que tem vários discos, um empilhado em cima do outro, e todas as coisas que passaram pelo HD ficam empilhadas nesses discos também. Só que também, ó, sendo sincero, se você abriu o seu HD pra ver isso, vai a merda, porque, velho, você sabe que os discos estão lá, mas, velho, a memória fica armazenada dentro, as coisas ficam armazenadas dentro do disco, tá? Fica a dica. Então, como funciona esse negócio de memória RAM? A velocidade da memória RAM tem que acompanhar a velocidade do processador. Então, se você tem um i3, pega a memória de baixo desempenho. Se você tem de 1.5, 3470, 1.7, 3770, usa a memória de já considerado alto desempenho, de 1.600 MHz. Se você tem i7, 3960, 3930 ou 3970, usa a memória de altíssimo desempenho, que daí vai acompanhar o processador e não vai gargalar. Porque esse negócio de gargalo é tipo, uma coisa tá rodando em um nível e outra tá rodando num outro nível totalmente diferente, ou totalmente acima ou totalmente abaixo. Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é memória RAM. Foi uma explicativa meio escrota, mas eu acho que foi entendível para as pessoas. Se vocês quiserem que eu disponibilize imagem dos pentes, das placas-mãe, fala depois, porque esses meus vídeos, você não precisa prestar atenção no vídeo, você tem que prestar atenção no áudio, porque não tem vídeo. O vídeo na verdade é só uma imagem estática. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deem aquele like, aquele favorito, se inscrevam no canal. E falou pra vocês, um beijo na bundinha de vocês. E até mais, galera. Falou!